dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito desta sexta-feira, no mês de abril, onde nós estamos tratando sobre a temática Seja inesquecível. E se você está aqui e quer ser alguém inesquecível, eu vou pedir para você fazer a inscrição no nosso canal, clicando no botãozinho inscrever-se, acionando o sininho das notificações e não deixando de curtir, comentar e ao final copiar o link e compartilhar. Porque se você quer ser uma pessoa inesquecível, você tem que acordar diariamente para o propósito que Deus designou para a tua vida. Para isso, você se inscrevendo no nosso canal, você vai ter aqui diariamente ferramentas que são comunicadas, são compartilhadas para você criar aí estrutura para poder viver o melhor de Deus nesta terra. Como eu disse, a temática é Seja inesquecível. E as lições aqui, elas falam muito aos nossos corações porque elas são atitudes práticas que nos levam a, de fato, marcarmos um tempo aqui nessa terra e sermos inesquecíveis. Não para nossa honra, para nossa glória, mas para a glória de Deus que nos confiou a existência neste tempo terreno. E hoje eu quero falar sobre algo muito importante para aqueles que realmente desejam ser pessoas inesquecíveis, pessoas que querem marcar um tempo aqui nessa terra, que é um verbo que nós temos que colocar em prática para as nossas vidas, muito além somente do aspecto de estrutura ou de estatura, que é o verbo crescer. Crescer. Uma pessoa que entende que crescer na vida de maneira constante, certamente essa pessoa alcança uma marca muito relevante para a sua vida. Não somente aqui nesta terra, mas também para um tempo aonde a pessoa nem estando aqui, ela deixa um legado através do seu crescimento. Você já reparou que as pessoas de sucesso, elas geralmente nunca param de aprender? Tem uma frase muito interessante de Rick Warren. O pastor Rick Warren, quando ele escreve sobre liderança, ele fala algo muito importante. Ele fala assim: quando um líder para de aprender, ele deixa de liderar. E aí você deve estar falando assim: ah, mas eu não sou líder. Você está se enganando. Por quê? Uma pessoa que entende que a liderança começa na sua autoliderança, compreende que liderança tem a ver com influência. E se você não influencia ninguém, você está deixando de fazer com que essa marca, essa relevância sua para o propósito que Deus te designou, seja de fato eficaz aqui nesse tempo. Então, quando o Rick Warren fala sobre isso, um líder, quando deixa de aprender, ele deixa de liderar. Qual é a ideia aqui? A ideia é de que a influência da liderança está diretamente ligada àquilo que você aprende. Então, quando um líder ele deixa de aprender, ele está deixando de crescer, ele está deixando de alimentar a relevância daquilo que Deus confiou para ele. Thomas Edison tem uma conjectura interessante também sobre isso. Eu vou aqui parafrasear o pensamento de Thomas Edison. Ele diz que se você vê alguém que não está crescendo, não está aprendendo, você encontrou ali um fracasso. Então ele basicamente, na ideia dele, depois você pode até pesquisar como que se conjectura essa frase de Thomas Edison, é basicamente o seguinte: você olhou para alguém, essa pessoa ela não está em crescimento, ela não está aprendendo, ela não está em constante evolução dos aspectos que dizem respeito ao aprendizado, você pode olhar para ela, ela está ali representando o fracasso. Olha o que eu estou dizendo para você. Uma pessoa que não cresce é uma pessoa que não aprende, é uma pessoa que não estuda, é uma pessoa que não agrega para si valores consistentes. Logo, essa pessoa ela vai ter a sua imagem vinculada ao fracasso. Então, o que Thomas Edison está dizendo é o seguinte: olhe para alguém que fracassou. Na verdade, você está olhando para alguém que deixou de aprender, que deixou de crescer, que deixou de se alimentar de maneira consistente para se tornar relevante. Eu gosto do final da segunda epístola de Pedro, no capítulo de número 3, e eu vou ler aqui, ele diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, como cristão, como um discípulo de Cristo, e acredito que muitos aqui também que nos assistem, ou muitos que nos assistem e que também entendem a relevância da Bíblia.
O que o Pedro está dizendo é: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. É o que acontece com Jesus. Lucas 2,52 vai dizer que Jesus ele crescia em graça, conhecimento e também em estatura, para com Deus e para com os homens. A relevância do crescimento de uma maneira uniforme no sentido de envolver áreas das nossas vidas. Área intelectual, área espiritual e estatura também. Agora, o mais interessante, o crescimento em estatura está vinculado a uma perspectiva de tempo da vida, a uma fase da vida. Eu hoje, né, chegando próximo dos 40 anos, obviamente, a tendência aqui por uma questão estrutural é que eu possa até perder alguns centímetros. Acredito que não, por conta de trabalhar o exercício físico, trabalhar todo o aspecto de desenvolvimento muscular, buscar a alimentação, isso tudo ajuda, mas a tendência é que você chega numa etapa da vida que você não cresce mais em estatura. Mas o que Pedro está dizendo? Crescer, porém, em graça e em conhecimento. Pelo menos nesses dois aspectos aqui. Você precisa entender isso. E eu vou me ater a esses dois aspectos. O aspecto da vida espiritual e da vida intelectual. Conhecimento e graça. E aí, isso daqui você pode usar Lucas 2,52. Para com Deus e para com os homens. O que você cresce na sua vida espiritual te torna relevante não somente diante dos homens, mas também diante de Deus. Você quer ser alguém inesquecível? Cresça em graça, porque a graça fala sobre a tua relação de entendimento do favor de Deus. Isso vai fazer com que você aqui nesta terra possa expressar, através da tua vida, atitudes e ações que demonstram a graça de Deus no âmbito terreno. E, de certa forma, você, ao fazer para o homem, e entender que isso também é indiretamente fazer com que haja cumprimento do teu propósito, você está fazendo para Deus, você está crescendo também diante de Deus, em comunhão e nas ações que Deus designou para você racionalmente pensar sobre aquilo que você faz. Crescer em conhecimento. Você quer ser uma pessoa inesquecível? Você precisa crescer em conhecimento. E conhecimento fala sobre intelecto, fala sobre razão. Você precisa se abastecer intelectualmente, buscar conhecimento nas esferas do que envolve a Bíblia Sagrada e também em outras áreas. Tem pessoas que querem ser inesquecíveis na sua profissão, mas sequer estudam sobre a sua profissão. Passa alguns anos, às vezes, na faculdade, aprende alguma coisa, vai para a área da execução e da prática, mas param de crescer, estagnam. Aí você vai ter que lembrar o que Thomas Edison falou. Você olha para um fracasso, você vai enxergar uma pessoa que parou de crescer. Agora, você quer olhar pessoas de sucesso, você vai ver, essas pessoas continuam crescendo. Então, crescer em graça e em conhecimento faz com que você cresça num aspecto de unidade, de uniformidade. Não sei se você já ouviu aquela expressão capenga. Uma pessoa capenga, ela anda, parece que uma das partes do corpo é menor do que a outra. Imagina, por exemplo, uma perna maior do que a outra, vai ficar capenga, você não consegue equilíbrio. Você imagina uma mesa geralmente ela tem quatro partes que dão ali o sustentáculo dela se manter em pé. Faz com que um pé de uma mesa seja menor do que o outro ou vice-versa. O que vai acontecer? Uma mesa capenga, uma mesa que não tem equilíbrio, que não tem sustentáculo. O crescimento não gera somente para você um fator de que você se torne inesquecível, você se torne relevante e importante no lugar que você interage socialmente. Mas quando você está em crescimento, você equilibra a sua vida num sentido de execução das mais diversas coisas. Portanto, crescer não é uma opção, é uma recomendação bíblica. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Você quer ser relevante? Você quer ser uma pessoa inesquecível para a glória de Deus? Nunca pare de crescer. Nós temos outros cenários sobre isso. O profeta Osés ele falou: conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Conhecimento sendo adquirido de maneira contínua. Ensino-aprendizagem de maneira contínua. Formação continuada. Isso é algo magnífico para a sua vida. Você tem aí a Bíblia Sagrada em suas mãos. Compre uma Bíblia, comece a estudar, leia a Bíblia, estude a Bíblia, faça anotações, converse sobre a Bíblia com outras pessoas, ensine a Bíblia a partir daquilo que você aprendeu na sua conjectura de interpretação bíblica, aquilo que é fiel ao texto, você pode ensinar.
Não precisa inventar nada, às vezes você não está crescendo porque você não está se nutrindo e não está compartilhando. Ou algumas pessoas estão se nutrindo e não estão compartilhando. É por isso que eu estou aqui. O Acordando para o Propósito diariamente, ele representa para mim também um crescimento. Através do Acordando para o Propósito, eu estou aqui conversando com vocês, ensinando a palavra, lendo a palavra, aprendendo a palavra e compartilhando com vocês. Isso é uma ideia para poder eu não somente ser marcante, mas ser relevante. Uma maneira com que as pessoas lembrem, não de mim, mas não de mim necessariamente, mas daquilo que eu ensino. E daí, obviamente, você vai se tornar uma pessoa inesquecível, porque vão lembrar de você e vão lembrar daquilo que você faz. E se aquilo que você faz não estiver embasado num aspecto de crescimento contínuo, tenha certeza, não vai haver relevância no que você faz. Portanto, eu termino dizendo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 18, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você está aqui nessa sexta-feira de Acordando para o Propósito. E antes que eu ore aqui para poder abençoar o teu final de semana, eu quero reforçar o que eu falei lá no início para você. Se inscreva no canal, não deixe de curtir, comentar e agora você copia o link. Eu vou beber aqui uma água, você copia o link para poder você preparar para mandar para muitas pessoas aí que precisam ouvir essa palavra. Compartilhou? Então agora você pode fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça que nós vamos estar orando para abençoar o teu final de semana e a tua vida. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Queremos te agradecer por essa semana. Uma semana, Senhor, que nós começamos a falar sobre essa temática, seja inesquecível. Que as pessoas que estão, Senhor, passando por esse conteúdo, por esse vídeo, possam entender que o fato de buscarmos sermos inesquecíveis é porque glorificamos o teu nome através daquilo que marcamos na vida das pessoas. Nos dê, Senhor, o entendimento e o anseio de poder crescer diariamente em graça e em conhecimento para com Deus, para com os homens. Uma maneira de entender que o Senhor é aquele que quer nos relacionar com a gente e que através disso que nós possamos também transmitir aquilo que tu nos ensina. Portanto, Senhor, nos ajuda, nos conduz para sermos literalmente inesquecíveis e que sejamos aqui a expressão da tua glória nesta terra. É o que nós oramos, te agradecemos, apresentamos a vida dos teus filhos, dê a eles um final de semana abençoado, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado por você que está aqui nos acompanhando. Eu quero desejar para você um final de semana abençoado, como eu falei aqui na oração. Use o final de semana para você ler, aprender, crescer. Comece, o crescimento, às vezes ele começa pequenininho, de pequenas coisas, mas vai gerar um grande resultado. Por fim, parabéns para você que está aqui, acordando para o propósito. Um forte abraço e até segunda, querendo Deus.